Olá pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente do horário que você está assistindo. Eu espero apenas que você se encontre saudável, bem, né? Estamos aí já quase para quem está na faculdade, né? Para quem está especificamente no FMG, que é o meu caso. Não sei se é a situação de vocês também. Quase voltando já das férias, retornando para a faculdade, reencontrando professores, demais colegas. Acredito que há uma expectativa, uma ansiedade para isso. Então, eu espero que todos estejam bem, ansiosos, animados para essa volta. E eu queria mandar um abraço especial para todos os meus colegas do curso de Ciências do Estado, que alguns deles até me mandaram mensagem após o primeiro vídeo, né, a primeira aula. Eu gostaria de agradecer de coração a contribuição de todos vocês, cientistas do Estado, meus amigos de coração, meus colegas e companheiros de curso. Estarei com vocês até onde não se pode imaginar, né? Enfim, é um curso maravilhoso, gente, fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a grade curricular, enfim, vale a pena dar uma pesquisada e quem sabe, né, vocês não possam aí dar uma estudada, né, obter uma graduação, um bacharelado nesse curso fantástico que é o curso de Ciências do Estado. Bom, a aula de hoje, ela é bem, assim, esse bloco um ele vai ser bem extenso. Eu mesmo não terminei esses slides ainda, porque eu ainda estou relendo novamente pela terceira vez a obra do professor Ricardo Fonseca, que é a obra que eu já tinha passado anteriormente sobre a história do direito, né? Introdução à história do direito. Eu acredito que se vocês quiserem me mandar uma mensagem, mandar um e-mail ou um direct no Instagram, eu posso disponibilizar para vocês essa versão sem problema nenhum. É um excelente livro. E aqui nós vamos falar sobre metodologia sobre a história do direito e sobre a ciência da história. Eu vou explicar um pouco mais para frente o porquê dessa ciência da história e por que a gente tem que pensar na metodologia histórica. Mas já adianto a vocês que é uma iniciativa que nós temos que ter para construir essa nova visão, essa nova percepção do quão profundo e complexo, abstrato é a realidade política, ideológica, jurídica, social, econômica, histórica no geral do nosso país, da nossa formação enquanto povo, enquanto sociedade. E aí, não adianta você partir logo para nossa análise, para nossa abordagem, se a gente não levar em consideração o que é a própria história em si, o próprio fazer histórico e principalmente por que nós estamos falando de história do direito. Será que essa aula vai virar um juridiquês? Como eu disse no vídeo anterior, a intenção não é essa. A intenção é construir aos poucos todos os elementos que nós temos que levar em consideração. E eu pego alguns elementos desse livro, da história, Introdução à História do Direito, né, do Ricardo Fonseca, professor Ricardo Fonseca, porque ele não faz uma abordagem só da história do direito. Existem vários trechos na qual ele faz uma abordagem filosófica, sociológica, do próprio fazer histórico, né, da própria metodologia historiográfica. Então, dito isso, deixem o seu like no canal, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. Seu like e sua inscrição é muito importante para mim, faz com que este vídeo chegue a muitos e muitos jovens, não só jovens, idosos, adultos, crianças, enfim, todos que quiserem aprender um pouco mais sobre história e saber o que é de fato cidadania, né? Então, essa primeira parte a gente vai falar só sobre o que é a história, depois eu vou especificar um pouco mais, dividindo as quatro grandes escolas historiográficas e trazendo duas em cada vídeo. Eu pretendo fazer aí uns 3 vídeos, 2 ou 3 vídeos aí dessa série sobre metodologia historiográfica. Então, o que é a história? Né? A história e o saber histórico como conceitos ligados a diversos campos epistemológicos e como produto das relações sociais. Eu esqueci de um i aqui, peço perdão por isso. Às vezes a gente nem acaba percebendo
né? Eu estava tão entretido ali, coloquei uma música para tocar e fiquei lendo o livro e acabei esquecendo na hora que eu fui repassar a letra I no Relações Sociais. E vocês podem ver que eu deixei sublinhado a palavra epistemológico, lógico porque é uma palavra difícil. Epistemológico significa campos do conhecimento, né? As áreas do conhecimento no geral. Então, relendo a frase, história e o saber histórico é, aqui eu deixei subentendido que se deve entender, né, a expressão que se deve entender. História e saber históricos devem ser entendidos como conceitos ligados a diversos campos do conhecimento e como produto das relações sociais. É uma interação. A gente tem que enxergar a história como uma interação entre o sujeito e o objeto, entre o historiador e a história. Um conflito entre a tendência à imparcialidade e a metodologia própria. Aqui a gente vai ver nas aulas mais para frente sobre positivismo, que eu já tinha mencionado anteriormente na aula inaugural, análise, Foucault, Marx, todos eles vão ter ali um certo conflito sobre a tendência à imparcialidade. Uns vão defender que sujeito e objeto são separáveis, que a história ela existe em si, que ela não deve ter relação com o historiador deve ser um pesquisador que não deixe os seus valores falarem mais alto do que os fatos. Então há esse conflito entre essa questão da imparcialidade e a própria construção de uma metodologia. E, como vocês devem imaginar, a história, por conta dessa metodologia própria, essa relação entre sujeito-objeto, entre o historiador e a história, ela é entendida como uma parte da filosofia, um fruto filosófico, que nada mais é do que o que é a história, o que é o saber histórico. É a reflexão sobre as nossas ações passadas. E aqui eu trago um trecho aqui do Mark Bloch, que é um dos principais historiadores do século XX, teve um final trágico, infelizmente, eu vou falar dele quando eu for retratar a escola dos análises. Ele diz que a história ocupa um lugar original entre as disciplinas do conhecimento humano, como a maior parte das ciências, ainda mais que elas, pois o tempo é parte integrante de seu objeto. É uma ciência em marcha, ou seja, é uma ciência em construção, porque uma vez que ela está relacionada ao tempo, nessa reflexão sobre as ações passadas e seus reflexos sobre o presente e o que se pode esperar do futuro, porque a história liga todo o fluxo temporal. Ela é uma ciência ainda em construção, ela é uma ciência que se põe em marcha, né? Ela evolui, ela vai crescendo e se modificando, assim como a própria sociedade vai também se tornando mais complexa, vai crescendo cada vez mais. Para permanecer uma ciência, ou seja, para a história continuar como um campo do conhecimento, né, uma ciência que é dotada de um método científico, é dotado ali de hipóteses e que podem vir a ser teses, a história deve se mexer, progredir, é o que eu acabei de dizer anteriormente. Mais que qualquer outra, a história nunca pode parar. E aqui, um trecho desse artigo que eu acabei retirando de 2021. Se vocês quiserem, já falei novamente, mande um direct lá no meu Instagram. Eu passei no vídeo anterior, no meu Instagram, meu e-mail, pedindo esses textos. Eu vou divulgar eles para vocês. E aqui esse artigo diz que, além da história, né, como fruto do seu tempo, a história, além da busca de sentidos e significados, assim como a própria espécie humana, né, a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, ela também busca sentidos, ela busca explicações, ela é fruto aqueles pressupostos de Wittgenstein, o grande filósofo da linguagem, né? É uma busca por significados das coisas. A espécie humana é a única espécie de ser vivo na Terra que faz história, cria história, constrói a história e tenta fazer o esforço de descrever a própria história, narrar a mesma, deixar registros e traços. Ou seja, a espécie humana é a única capaz no planeta Terra para poder contar a história e explicar, justificar quais foram as nossas ações. Qual foi a evolução da sociedade até aqui? Ou seja, construir história. Os seres humanos que ao fazerem isso, antes estão agindo no mundo racionalmente quanto ativamente em práticas, ou seja, construir história é uma prática. Então a evolução da espécie humana ela é ligada à ideia de práticas. E com isso, na base da razão e reflexão, na base da ação e da prática,
estão agindo no mundo físico geográfico concreto, mudando, ou seja, na realidade física, né, no que é palpável, no geográfico, ou seja, em relação ao espaço, ao território, e a concretude né, dos nossos sentimentos, das nossas práticas, da nossa identidade. Ou seja, a gente muda esse mundo, esse tripé do mundo, alterando, transformando para viver, sobretudo, bem e melhor. Né? E aqui eu evoco a ideia de duas grandes figuras, uma dentro da própria historiografia da história, da historiografia, da metodologia historiográfica, e um nome que todo mundo já deve ter ouvido falar quando teve aula de filosofia, quando alguns que estudam e leem Marx, que é o Hegel. O Hegel ele vai criar um conceito que no alemão o nome é Zeitgeist. Zeit e Geist. Zeit vem de tempo, né, relação temporal, e Geist vem de espírito, fantasma. Por isso que no inglês a gente fala ghost. Né, é uma derivação do Geist, do alemão, que significa fantasma, o ghost, né, no inglês. Isso, ou seja, traduzindo literalmente, é o espírito do tempo. O que o Hegel quis dizer com isso? Ele propôs que, para entender o saber histórico, a gente precisa construí-lo, entendê-lo, rotulá-lo como fruto desse espírito do tempo. Ou seja, o que é o espírito do tempo? As nossas práticas. É o que esse artigo disse. É essa transformação do mundo físico-geográfico concreto dentro da nossa corrente temporal, né? Dentro da nossa evolução ao longo do tempo. Então, a proposta do Hegel aqui é construir um modelo, um saber histórico que molda a sociedade e que também é moldável pela sociedade, uma vez que a gente cria história, constrói história, tenta fazer o esforço de descrever a história. Então, Zeitgeist é o conceito na qual a gente constrói a metodologia historiográfica, o saber histórico, através de uma relação, né, de reconhecimento entre o sujeito e o objeto, de um molde duplo, que conforma e é conformado entre sociedade e a própria história. E aqui eu vou invocar o nome, mais um alemão, que é o Reinhard Koselleck. Ele tem esse termo aí que é muito difícil, quem souber falar alemão, depois me explique como que se pronuncia. Mas o Koselleck, ele vai dizer, esse termo significa história dos conceitos, e para ele, história dos conceitos é a noção de que a história, né, ela tem que ser desenvolvida através do entendimento amplo dos conceitos da própria história, que são fundamentais na era moderna e que também serve à compreensão das organizações modernas a partir de sua relação com outros mecanismos modernos de articulação social, tais como o Estado e a sociedade civil, temas também tratados pela história dos conceitos. A história dos conceitos, ela leva em consideração todos os conceitos ligados ali a essa estruturação do que nós queremos e interligá-las, não somente interligá-las, mas realizar o movimento do Zeitgeist aqui do Hegel, né? Que é suprassumi-las, conformar e ser conformado, informar e ser informado, se revelar como uma transcendência em si e também no próprio objeto. Então, a história dos conceitos, ela é um termo que estrutura o nosso fazer histórico, nosso entendimento amplo dos conceitos, para justamente interligá-los e construí-los com base naquilo que a gente tem de experiência, com base naquilo que a gente tem dentro do que aquele artigo que eu mencionei anteriormente, de uma relação entre a razão e a reflexão, entre a ação e a prática. E por que eu evoco esses dois? Porque, pessoal, se a gente vai, eu já disse na aula inaugural, né? Se a gente for falar sobre história do Brasil e desmistificar mitos, nós temos que, primeiramente, antes de tudo, entender que a história ela não é uma linearidade. Ela não é um fluxo contínuo de decorebinha de datas. Na verdade, a nossa história, a história brasileira, ela tem que ser entendida como fruto do espírito do seu tempo. Por exemplo, quando a gente for estudar Império Brasileiro, a queda do Império Brasileiro, né em 1889, especificamente. Aí, tá vendo? Já ia usar uma data específica, que é 15 de novembro de 1889, mas que para a gente entender a queda do Império e o surgimento da República aqui no Brasil, a gente tem que entender quais foram os motivos, movimentos sociais,
movimentos da burguesia, movimentos internacionais, a abolição da escravidão, todos esses elementos eles estão interligados de um jeito ou de outro. Ah, mas isso é efeito borboleta. Pode ser e pode não ser. Eu não vou adentrar nessa discussão. Vocês que considerem aí essa questão de analisar apenas efeitos borboletas ou não. Eu particularmente acho que história dos conceitos e o espírito do tempo são práticas além disso, né? É de entender que o Império caiu porque existia a questão religiosa, existia a questão do exército, existia a questão da abolição, existia a questão da pressão internacional, existia a questão ali do próprio Império. Embora a gente também vai ver que tem gente ali que declarou o golpe, mas que na verdade era muito próximo ao Império. A gente vai entender que aquela imagem, né, aquela pintura da República, né, da Declaração da República no dia 15 de novembro, na verdade é uma farsa. A gente vai ver que não teve participação popular igual se diz que teve. A gente vai ver que para justificar a República, para adotar, criar uma figura heróica, eles vão retornar à Conjuração Mineira, né, o que vocês conhecem como Inconfidência Mineira, ao Tiradentes. Então a gente tem que entender que cada conceito ela é fruto do seu próprio tempo, né? Ela é moldável pela, pela própria corrente histórica, temporal, espacial. Quando a gente for aprender um pouco mais sobre a escola dos análises, a gente vai entender esse conceito de geohistória. E para encerrar o nosso vídeo, né, que já está bem extenso, por que a história do direito? Lembra no início do vídeo que eu disse que eu ia explicar por que a história do direito e por que eu estou fazendo essa análise metodológica, essa abordagem metodológica? A abordagem eu já acabei de dizer quando eu expliquei essa relação entre Koselleck e Hegel, certo? Agora, história do direito, por que a gente tem que falar na história do direito? Porque as tratativas do nosso recorte, ou seja, história do Brasil e teoria da cidadania, exigem uma junção dialética. O que é dialético? Sendo bem sucinto, uma promoção de algo novo entre a própria história, as trajetórias políticas, as trajetórias culturais, as trajetórias econômicas, bem como a resultante dos processos estruturais do Estado, principalmente o seu ordenamento. O que é o seu ordenamento? O seu regramento, as suas normas, as suas regras, o que está previsto ali na nossa Constituição. Resumindo, a gente tem que entender que a história do Brasil ela reflete no papel do direito e de seus mecanismos para a promoção da cidadania. Porque cidadania e direito se suprassumem. Elas são opostas, mas se conformam entre si. E por isso eu vou encerrar o vídeo com essa seguinte dúvida. Como pensar na nossa evolução enquanto cidadãos sem enxergar o direito às suas próprias nuances? Entender que o direito a nossa experiência brasileira dentro das relações político-jurídicas, elas são reflexo daquilo que nós fomos, daquilo que nós somos e daquilo que seremos. Então, é assim que eu encerro. Aqui são as correntes. Corrente positivista, escola dos análises, a corrente marxista, corrente Foucaultiana. Mas eu vou explicar elas mais para frente, em mais 2 ou 3 aulas, veremos como será, né, a questão dessas aulas. Agradeço demais a paciência, a coragem, o fervor de vocês em ter assistido este vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido por que a gente vai começar com a metodologia da ciência da história. Peço novamente que deixem um like, compartilhem com seus amigos, com crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos, cachorro, papagaio, todo mundo. Compartilhe este vídeo com todo mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vou fazer o esforço, não estou prometendo, tá? Estou fazendo, estou apenas deixando claro que eu vou fazer o esforço de postar 2 por semana, porque são muitos textos, são muitas questões ali que eu preciso juntar tudo e fazer esses slides. Então, eu estou aqui deixando claro para vocês que eu vou tentar fazer 2 vídeos por semana, tá bom? Um abraço bem apertado para todos vocês. Hoje é sexta-feira, então bom final de semana para todos vocês. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Novamente, meu e-mail e meu Instagram estão no vídeo anterior, no finalzinho dele. Quaisquer que sejam as dúvidas, críticas, sugestões, só mandar lá que eu vou responder, tá bom? Um beijão, um abraço e até a próxima.